Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Logoterapia de A a Z. Hoje nós iremos ver sobre as dimensões constitutivas. E ao falar de dimensões constitutivas, inevitavelmente nós vamos entrar em toda a temática da antropologia frankliana, a noção da ontologia dimensional frankliana, a unidade antropológica, tal como posta em Viktor Frankl. Questões essas que ficarão também mais claros em outros programas, quando formos abordar esses outros temas. Mas aqui, de algum modo, nós já vamos englobar todas essas questões, porque ao falar de dimensões constitutivas, nós estamos falando desses modos de ser, tal como postos por Viktor Frankl em sua teoria. Porque para Viktor Frankl, o ser humano ele é um ser biopsíquico e espiritual. Essas dimensões, elas são próprias da pessoa humana. Elas são constitutivas da pessoa humana. Destas três dimensões constitutivas, biopsíquica e espiritual, uma, a saber, a dimensão espiritual, ela é especificamente humana. É aquilo que vai diferenciar a pessoa dos outros entes, dos animais, dos outros seres. Essa pessoa que não só existe, mas tem consciência da sua existência, não só está nesse mundo, mas decide a todo momento o que irá fazer, essa pessoa que é livre, que é responsável, capaz de sair de si e assim por diante. Bom, mas vamos por partes. Bom, para Viktor Frankl, a pessoa humana, ela possui um corpo. Isso é da ordem do inegável, isso é da ordem do irrefutável. Todos nós temos isso que podemos chamar de dimensão biológica. Os processos químicos, toda a realidade somática, tudo aquilo que pode ser visto, tocado, mensurado, medido, diz respeito à dimensão biológica, aos fenômenos biológicos corporais, os processos fisiológicos, a respiração, a digestão, o metabolismo, isso tudo nós encontramos dentro dessa dimensão que Viktor Frankl vai colocar como sendo a dimensão biológica. Mas é fato que a pessoa humana não é só o seu corpo, não é só os seus processos químicos, só os seus processos metabólicos. A pessoa humana também possui uma psique. Ela tem emoções, ela tem afetividade, aquilo que Viktor Frankl vai colocar como o aspecto mental e aquilo que são os aspectos afetivos. Dentro dos aspectos mentais, nós encontramos as funções próprias do pensamento. A atenção, a concentração, a imaginação, a memória, mas nós encontramos também os aspectos afetivos, as funções próprias da afetividade, como sentimentos, sensações, emoções. Ou seja, há essa realidade psíquica, essa dimensão psíquica na pessoa humana. Mas a pessoa humana, ela é mais do que um corpo e uma psique. Ela tem algo, Viktor Frankl vai dizer, de planta, a pessoa humana tem algo de animal, porque assim como uma planta, ela existe, ela tem o ser, ela tem a vida, isso é um processo biológico, assim como os animais têm os aspectos afetivos, os aspectos mentais, mas a pessoa humana, ela tem algo que extrapola, algo que está para além, ela tem também uma dimensão que Viktor Frankl vai chamar de uma dimensão superior, que é compreensível, porque compreende as inferiores e as eleva, as promove, dando essas notas que nós poderíamos chamar de notas de humanidade. Há na pessoa humana uma capacidade de sair de si, uma capacidade de buscar criar algo neste mundo, algo de valor. Para Viktor Frankl, a pessoa humana é um ser que busca algo a realizar, que busca alguém a quem amar, que busca Deus a quem servir. Essa pessoa que não só existe, mas toma consciência da sua existência. Essa pessoa que não só nasce, cresce, se reproduz e morre, mas se questiona sobre o que é a vida, se indaga sobre o sentido da vida, deseja realizar algo que de fato faça sentido nesse mundo, especula acerca da eternidade, do porvir, da morte. Questões como essa, questões sobre o sentido da vida, sobre os valores que aqui podem ser realizados, dizem respeito a uma outra dimensão, a uma dimensão noológica ou espiritual. A priori, Viktor Frankl usa a nomenclatura de dimensão espiritual.
Por conta de uma confusão que principalmente os norte-americanos estavam fazendo, de confundir a dimensão espiritual com um dado teológico ou como uma noção pura e simplesmente religiosa, Viktor Frankl vai voltar à essência daquilo que é o espiritual, recorrendo inclusive à filosofia grega, e vai trazer a noção do nous, que traduzindo seria espírito. Então, nós podemos encontrar nos textos de Viktor Frankl tanto a palavra espiritual quanto a palavra noética. E essas realidades são sinônimas. Então nós temos aqui essa terceira dimensão, essa dimensão espiritual, ou essa dimensão noética, que seria essa dimensão mais elevada. Bom, ainda acerca dessa dimensão espiritual, Viktor Frankl vai dizer que é ela que proporciona essa unidade na pessoa humana. Porque a pessoa não é uma somatória dessas dimensões, que aparentemente são distintas. Também não podemos olhar para a pessoa humana como um ser multifacetado ou como um ser compostos por camadas que são distintas, que podem ser até mesmo divergentes, mas a pessoa humana é uma unidade. E o que confere a unidade à pessoa humana é essa dimensão espiritual, é fator de unidade. E esta dimensão espiritual é ela que, de fato, revela o homem a ele mesmo. E é quando nós olhamos para essa dimensão espiritual, que é a dimensão especificamente humana, que nós entendemos o que de fato é a pessoa. Ele vai dizer no livro Vontade de Sentido: no momento em que o homem reflete sobre si mesmo, se for preciso, rejeita a si mesmo, quando quer que ele faça a si próprio de objeto, aponte objeções a si mesmo, no momento em que o homem manifesta sua consciência de si mesmo, ou quando quer que exiba seu ser consciente, aí o ser humano atravessa a dimensão noológica. A liberdade, a responsabilidade, a busca por sentido, a capacidade humana de autotranscendência, já trabalhamos isso no nosso programa sobre a realidade da autotranscendência. A capacidade do homem de atribuir valor e realizar valor, isso tudo não diz respeito à realidade biológica e nem a este dado próprio da dimensão psíquica, mas diz respeito a essa dimensão espiritual. Frankl vai comparar, por exemplo, a pessoa humana a um avião que pode muito bem andar e se locomover como um carro, estando ele no aeródromo. Ele pode virar, ele pode acelerar, ele pode andar na pista. Mas ele só se revela de fato como avião quando ele entra na tridimensionalidade. Quando, ao puxar o manche, ele entra nessa realidade mais elevada. Viktor Frankl vai falar, assim é a pessoa humana. Ela tem algo também de um carro, mas ela é um avião. E ela é um avião porque ela pode sair desse, ela pode entrar nesse espaço tridimensional. A pessoa humana conserva sempre algo de planta, algo de animal, mas ela, sendo espiritual, tem a capacidade de se mostrar e de agir como pessoa. Por quê? Porque a pessoa humana, para Frankl, é um ser psíquico e espiritual. E a existência, para Viktor Frankl, acontece no espírito. Bom, isto posto, tenham por certo que ao trabalhar as dimensões constitutivas, nós estamos trabalhando uma enormidade de temas. Estamos trabalhando a dimensão biológica, a dimensão psíquica, a dimensão espiritual, a ontologia dimensional frankliana, tá bem? Então, aqui de algum modo nós entramos numa temática um pouco mais ampla, até por isso esse programa um pouco mais longo, que é a proposta antropológica de Viktor Frankl. Tá bem? Quero agradecê-los muito, é sempre bom tê-los por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, ativem o sininho para receber sempre a nossa programação e os novos materiais que aqui estão sendo produzidos. E até o próximo programa Logoterapia de A a Z.